Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para vocês me acompanharem lá no Instagram, tá aqui, prof.bispo, e vou pedir para vocês deixarem like nesse vídeo e se inscreverem aqui no meu canal, tá bom? A gente vai fazer o que hoje? A gente vai continuar o nosso conteúdo de desafio de 100 questões em 10 dias. Estamos aqui na aula 6. Estamos tentando passar por todo o conteúdo programático da matéria de língua portuguesa, tá bom? Então vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. Olha só, nós temos aqui a questão de número 51 e ela vem falando o seguinte: em relação às aspas, olha só, vamos comentar sobre aspas, os sinais de pontuação empregadas no primeiro parágrafo do texto. Assinale a alternativa correta. A banca está se referindo a essa aspas aqui, ó. Abre aspas e, cadê aqui? Fecha aspas. Então vamos ler esse trecho aqui, compreender, ver o que é que a banca vai solicitar aqui nas alternativas. E ela fala o seguinte: cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, publicaram no periódico PLOS Biology um estudo em que acompanharam os efeitos da falta de sono no comportamento. Ponto final. Abre aspas. A falta de sono molda as experiências sociais que temos e o tipo de sociedade em que vivemos. Fecha aspas. Vírgula. Escreveu. Ou seja, alguém escreveu isso aqui, ó. Ou seja, para mim, essas aspas está fazendo o quê? Ela está mostrando de forma literal, de forma direta, o que alguém escreveu. E aí o texto continua. Escreveu o neurocientista E.T. Ben Simon. Então a banca, sim, jogou aqui um texto pra gente, onde essas aspas está fazendo a retomada de um texto que foi escrito por alguém. Está fazendo a retomada literal do texto, ok? Não fez alteração alguma. Então, olha só o que a letra A vem falando. O autor do texto as utiliza para sinalizar uma citação direta, justamente o que eu falei para os senhores. Citação direta por quê? Porque está colocando ali justamente o que o neurocientista escreveu, sem colocar alteração alguma, beleza? Ó, ele continua, né? Sinalizar uma citação direta de algo que o neurocientista E.T. Ben Simon escreveu, justamente. Nosso gabarito aqui, letra A. A letra B vem falando o seguinte: elas poderiam ser adequadamente substituídas por travessões. Não, negativo. Aqui a gente não conseguiria trocar as duas por travessões, ok? Elas poderiam ser adequadamente substituídas por parênteses. Também não. Beleza? Eu não conseguiria trocar aqui ambas por parênteses. Letra D. Elas sinalizam um discurso indireto. Não é indireto, senhores. Aqui nós temos um discurso direto, tá bom? Elas são utilizadas para enfatizar a importância. Também não. Beleza? A aspa também possui a função de ser utilizada para enfatizar alguma coisa. Beleza? Eu posso utilizar, vamos falar de algumas funções aqui. Eu posso utilizar para enfatizar. Eu posso utilizar como uma ironia, as aspas. Eu posso utilizar as aspas quando eu tenho uma palavra que está fora do seu contexto usual. Eu estava até comentando hoje, eu tenho o seguinte exemplo, ó. Ele é o cabeça da família. O subjetivo cabeça está deslocado, está no seu sentido figurado, não está no seu sentido real de ser cabeça, cabeça mesmo, ok? Está se referindo a uma pessoa que é chefe de família, tá bom? Então, esse cabeça aqui, ele poderia estar entre aspas. Por quê? Para indicar que aquela palavra está fora do seu contexto usual. As aspas também podem ser utilizadas para representar o estrangeirismo. Uma palavra estrangeira eu vou colocar com aspas, ok? Beleza, comentamos aqui sobre algumas aplicações das aspas. Então vamos para a questão de número 52. Olha só, nós temos aqui sobre o excerto. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Assinale a alternativa correta. A banca colocou um texto aqui e aí ela vai fazer diversas perguntas relacionadas a esse texto. E olha só, aqui nós temos uma pergunta uma questão, na verdade, que é o padrão da banca de vocês, que ela vai colocar diversos conteúdos, diversas partes, diversos tópicos em apenas uma questão. Olha só, na letra A ela fala o seguinte, está falando sobre pontuação. O uso da vírgula é opcional, ela está se referindo a essa vírgula aqui. E a gente já comentou na aula passada que esse mas aqui é a nossa conjunção adversativa. E eu já comentei com vocês.
Quando eu tiver a minha conjunção adversativa mais, a vírgula colocada antes é de uso obrigatório. Então a banca vem aqui falando que é opcional, tá errado, ok? Olha a letra B. O termo puxavam apresenta a mesma classificação e o mesmo sentido que em puxa. Fiquei triste que ele não veio. Negativo. Beleza? Negativo. O termo puxavam aqui possui uma outra classificação. Estamos aqui no pretérito. Tá bom? Só que esse puxa aqui, ele não estou me referindo a um verbo. Não é o verbo puxar. Aqui, senhores, ó. Vocês podem perceber esse meu elemento aqui indicando que eu tenho aqui uma interjeição. Então, eu não tenho um verbo aqui. E quando a banca vem falar que tem o mesmo sentido, também nada a ver. Ok? Eu não tenho aqui o mesmo sentido. No meu primeiro caso, eu tenho um verbo. Então, a classificação seria um verbo. Nesse segundo caso aqui, do puxa, fiquei triste que ele não veio. Nesse segundo caso aqui, eu tenho uma interjeição. Tá bom? Então, não tem o mesmo sentido e também não tem a mesma classificação. Olha a letra C. O verbo puxar é um homônimo de puxar. Senhores, puxar com CH não existe, ok? Não existe. Mas, professor, o que seria um homônimo? Vamos lá. Esses elementos aqui possuem como conceito o seguinte, ó. Existe homônimo homófono e homônimo homógrafo, ok? São palavras que possuem sentidos diferentes, mas vão possuir grafias ou sons semelhantes, tá bom? São sentidos diferentes, mas vão possuir, em alguns casos, sons iguais e grafias iguais também, só que o sentido diferente, tá ok? A gente, em outra aula, a gente vai trabalhar mais sobre essa parte aqui semântica. Olha a letra D. A expressão de maneira irregular poderia ser substituída por irregularmente, sem que isso prejudicasse a sintaxe ou a semântica do excerto. Olha só, eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de... Eu iria tirar isso de maneira irregular, iria colocar, né? Sentia que meus pulmões já puxavam o ar irregularmente, tranquilamente, viu, senhores? Tranquilamente. Eu não vou prejudicar a sintaxe e não vou prejudicar a semântica. Então, eu posso sim fazer aqui a devida substituição. Gabarito aqui da 52, letra D. Olha a questão de número 53. Alguns exemplos são assistentes virtuais, como a Alexa e o famoso ChatGPT, que auxilia na criação de conteúdo. Nesse trecho, a vírgula, olha só, essa vírgula aqui, tópico que a gente já comentou na aula passada, em outras aulas aqui. Esse que, para mim, ele é um pronome relativo. E aí eu já comentei com os senhores sobre essa questão do pronome relativo inserir uma oração subordinada do tipo adjetiva, que é o que nós temos aqui, ok? E essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser de dois tipos, explicativa ou restritiva. Qual é a principal forma de diferenciar? É a aparição ou não da vírgula. Nesse caso aqui nós temos a vírgula, ó, explicativa, explicativa. É o quê? Veja só, na palavra explicativa eu tenho o C e o V, então vai ser o quê? Com vírgula. A restritiva, ela vai restringir a vírgula, então a vírgula não vai aparecer. Então, senhores, essa vírgula aqui, ela se justifica, que a banca está perguntando aqui, ó, porque tem em vista uma oração do tipo explicativa. Obviamente, uma oração subordinada adjetiva do tipo explicativa, ok? Questão muito de boa, questão tranquila, só para a gente revisar todo o conteúdo que a gente já viu. Vamos lá, questão número 54. Olha só, questão muito boa, coloquei aqui uma questão diferente, de certo e errado, mas é uma questão para trabalhar um tópico específico com os senhores. As regras eram alteradas com frequência e a ideia era justamente observar como eles se adaptavam a essas mudanças. A vírgula está, olha só, essa vírgula aqui, está sendo empregada porque separa uma oração coordenada sindética aditiva. E aí, senhores? O motivo é esse? O motivo não é, beleza? O motivo não é. Gabarito aqui errado. O motivo não é esse. E aí eu pergunto para os senhores, essa vírgula aqui, ela está correta? Ela está errada? Qual que é a nossa resposta aqui? Essa vírgula está correta, ok? Essa vírgula aqui está correta. E aí é uma coisa que eu preciso que vocês observem, ó. A vírgula aqui,
é facultativa. Essa vírgula é facultativa. Facultativa. Eu vou ter a vírgula facultativa com uma conjunção do tipo aditiva quando o sujeito for diferente. Quando eu tiver dois verbos e o sujeito for diferente. Por exemplo, ó, eu tenho o verbo ser aqui e aqui eu tenho o verbo ser. Olha só, as regras eram alteradas. Quem eram alteradas? As regras. Aqui eu tenho um sujeito. E a ideia era justamente, a ideia era, quem era a ideia? Ou seja, eu tenho sujeitos diferentes. Então, a minha vírgula aqui é facultativa. Para a banca dos senhores, eu quero que vocês entendam que essa banca, ela sempre vai falar que essa vírgula é recomendável. Beleza? É recomendável o uso dessa vírgula aqui quando eu tiver uma conjunção do tipo aditiva e sujeitos diferentes. Beleza? Sujeitos diferentes. Ok? Beleza, mas eu quero que vocês coloquem em mente, ó, que aqui a vírgula é do tipo facultativa. Então, se a banca sugerisse a retirada e falasse que estaria incorreta, os senhores marcariam um gabarito incorreto, beleza? Porque a retirada continua com a sua correção gramatical totalmente perfeita, tá bom? Beleza, vamos lá para a questão de número 55. Sobre o excerto. Olha só, questão muito boa aqui de concordância verbal. 80% dos participantes mostraram menos probabilidade de ajudar os outros. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta. Senhores, vamos lá destacar aqui, ó. A banca está solicitando a incorreta, tá bom? A incorreta. Mas primeiro vamos analisar aqui. Olha só. 80% dos participantes mostraram. Esse mostraram pode concordar perfeitamente com esse elemento aqui. Beleza? Ou pode concordar com a minha probabilidade. Ambos estão no plural. Então, eu vou subentender aqui que está concordando com tudo. Beleza? Vamos para as nossas alternativas. Vamos encontrar que está incorreta e perceber. E vamos trabalhar as ideias aqui da nossa concordância. Olha só, na letra A eu já tenho aqui a maioria. E a maioria, eu sei que é uma expressão partitiva, senhores. Tomem cuidado com a expressão partitiva. Beleza? Tomem cuidado com a expressão partitiva. Por quê? Porque eu posso concordar tanto com a expressão partitiva quanto com o elemento que vem após a minha expressão. Beleza? E aí eu vou concordar com o núcleo dessa minha expressão. Por exemplo, aqui, ó, olha a letra A. Eu tenho a maioria dos participantes mostraram. Vê só. Esse mostraram aqui está concordando com quem, professor, agora? Eu preciso que vocês olhem para esse elemento aqui, ó. Esse elemento, que é a minha expressão partitiva. Beleza? Esse elemento aqui é a minha expressão partitiva. O meu verbo não está concordando com ele. O meu verbo está concordando com dois participantes. Ok? Está concordando com dois participantes. Por quê? Porque o meu verbo está no plural. Isso aqui pode acontecer. Na expressão partitiva, isso aqui pode acontecer. Assim como o meu verbo também poderia ficar assim, ó. Mostrou. Ele poderia também ficar assim. Estaria correto se eu falasse assim. A maioria dos participantes mostrou menos probabilidade de ajudar os outros. Isso aqui também estaria correto. Porque esse meu verbo estaria concordando agora com a minha expressão partitiva. Ok? Então a letra A está corretinha. Não é o nosso gabarito, porque a banca quer o item incorreto. Olha a letra B. A maioria deles mostrou menos probabilidade de ajudar os outros. Olha só, quem mostrou? Eu estou concordando com quem aqui, senhores? Eu estou concordando com maioria. Então, sim, está correto. A ideia da letra A e da letra B é a mesma, beleza? A ideia aqui é a mesma. Mesma coisa, eu tenho a expressão partitiva e eu tenho um elemento após. Eu posso concordar com um ou com o outro, tá bom? Olha a letra C. A maioria mostrou. Percebam agora. Eu tenho somente a expressão partitiva. Então, eu só tenho uma possibilidade de concordância. Eu só vou concordar com a expressão partitiva. Então, tá correto a maioria mostrou? Tá correto. Beleza? Por quê? Porque a maioria está no singular, obviamente. Beleza? E eu tenho aqui a maioria mostrou. Concordância perfeita na letra B, concordância perfeita na letra C. Eu estou mostrando aqui as possibilidades do que pode aparecer na prova para os senhores. Olha a letra B, a letra D. A mesma coisa, senhores. Esse mais da metade aqui, ó,
continua sendo uma expressão partitiva também, tá bom? Vou dar outro exemplo de expressão partitiva. Boa parte. Olha só, boa parte também é uma expressão partitiva. Boa parte dos alunos fizeram aquela prova. Esse boa parte também é uma expressão partitiva. Revisem as expressões partitivas, ok? É um tópico muito bom para a concordância verbal. Olha só, mais da metade dos participantes mostraram. A ideia continua sendo a mesma. Ou eu concordo com a expressão partitiva, ou eu concordo com o elemento que vem após ela. Olha só, mais da metade dos participantes mostraram. Estou concordando com quem? Estou concordando aqui com 2 participantes. Tá correto? Correto. Perfeito. Beleza? Letra D, correta. Olhem agora a letra E. 80% mostrou menos probabilidade de ajudar os outros. E agora? É aqui que a galera se perde. Senhores, vamos lá. No excerto aqui em cima, eu tenho 80% dos participantes mostraram. Beleza? Quando eu estiver trabalhando com probabilidade, eu quero que os senhores compreendam o seguinte. Se eu tiver 1%, beleza? 1% é singular. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, 1% mostrou ser feliz. 1% mostrou ser feliz. Singular, eu só tenho essa possibilidade. Se eu tiver isso daqui, ó, 1%, 2 alunos, nesse caso aqui eu tenho outra coisa, 1% dos alunos, eu tenho a porcentagem e eu tenho uma expressão após ela. Eu tenho 2 alunos. Eu posso colocar tanto mostrou quanto mostraram. Ok? Mostraram ser felizes. Olha só. Esse mostrou aqui vai concordar com 1%, com a minha probabilidade. Ok? E mostraram vai concordar com 2 alunos. Ok? Eu posso ter as 2 possibilidades. Então, fica claro que se eu tiver a porcentagem de 1%, sempre vai ser singular. Só se eu tiver uma outra expressão na frente que possa concordar no plural. Beleza? Então, se eu tiver 2%, 3%, de 1% para cima, de 2% para cima, na verdade, né? Do 2 para cima ali, eu vou sempre utilizar o plural. Beleza? Sempre utilizar o plural. Então aqui, ó, 80% mostraram. 80% mostraram. Essa concordância aqui está incorreta. Beleza? Eu espero que os senhores tenham compreendido aqui a ideia do que eu passei para vocês. Olha só, lá no excerto eu tenho apenas uma possibilidade, que seria somente o plural. Aqui, ó, 80% ou 2 participantes. Beleza? Eu tenho somente o plural. Aqui, como eu retirei os 2 participantes, eu tenho agora somente a concordância com a probabilidade, mas mesmo assim, a probabilidade está no plural, beleza? Porque é mais de 1. Então, eu vou colocar o meu verbo também no plural, ok? Espero que os senhores tenham compreendido essa parte aqui da concordância com porcentagem e da concordância com expressão partitiva, tá bom? Vamos lá para a questão do número 56. E ela vem falando o seguinte, ainda sobre concordância, ó. Assinale a alternativa correta, assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita para o excerto adequada quanto à concordância. Olha só, não houve verão em 2023. Ou seja, com a ideia aqui, né, desse verbo haver, de que não existiu verão em 2023. Os senhores sabem que o verbo haver, quando ele possui o sentido de existir, o sentido de ter, ele é impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, ó, quando a banca sugere isso aqui, já está incorreto. Ela está pluralizando o verbo haver. Beleza? Então, está incorreto. Nós temos aqui um verbo que não possui sujeito. Ok? É um verbo que não possui sujeito. Então, esse elemento aqui na frente não é o sujeito do meu verbo. Eu não tenho que concordar esse elemento aqui, não tenho que concordar meu verbo com esse elemento aqui na frente. O verbo haver, coloca na cabeça dos senhores, o verbo haver, ele, no sentido de existir, tá bom? Não possui sujeito, ele possui objeto direto. Então, esse elemento aqui é o objeto direto, ok? O verbo haver no sentido de existir. Olha a letra B. Portanto, houve encolhimento, portanto, teve, portanto, existiu
encolhimento. Vamos lá. Teve não, né? Portanto, existiu encolhimento. Ocorreu encolhimento. Portanto, houve encolhimento. A banca sugeriu, portanto, tiveram encolhimento. Senhores, não está aqui com a ideia de tiveram. E está aqui com a ideia de quê? De que ocorreu. Com a ideia de que existiu. Ok? Então, tiveram negativo. Ok? Letra C. Depois vem o inverno. Olha o que vem falando a letra C. Depois, o inverno e o frio vem. Olha só, o meu verbo está aqui. O meu sujeito está antes. Eu tenho dois elementos aqui como sujeito. Eu tenho dois núcleos. Então, eu teria que ter aqui o meu acento diferencial para fazer a minha devida concordância. Eu não tenho. Então, a letra C está incorreta. Ok? Olha a letra D. Parecia outono ou inverno. E ela vem falando o seguinte, a possível reescrita, né? Pareciam negativo. Beleza? Negativo. Essa aqui eu acho que pode ser uma questãozinha complicada. Por quê? Quando a banca coloca aqui, ó, pareciam que era outono ou inverno, ela está transformando o elemento da frente em uma outra oração. Então, eu vou ter aqui duas orações. Olha só, eu tenho aqui outro verbo. Vê só quem apareceu aqui. Então, o que é que eu poderia fazer? Parecia isso. Olha só, parecia isso, com esse que aqui. Então, esse que é uma conjunção subordinada integrante. Vamos lá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse que, estou trocando por isso. Ok? E os senhores sabem que quando eu troco o que por isso, eu troco toda essa extensão aqui, ó, tudo. Então, eu poderia reescrever assim. Parecia isso. Poderia reescrever assim. E aí eu posso organizar, né? Vamos colocar tudo em ordem. Isso parecia. Olha só. Olhem essa análise aqui. Eu pergunto para o meu verbo, quem parecia? O verbo respondia, isso. Então, esse elemento aqui é o meu sujeito. Logo, aqui, nessa ordem, também vai continuar sendo o meu sujeito. E quando eu volto esse isso para cá para o quê? Eu sei que esse elemento aqui também, todo elemento adiante, né, é o meu sujeito. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração subordinada substantiva do tipo subjetiva. Beleza? Então, aqui o correto seria o verbo no singular. Parecia que era outono ou inverno. Beleza? Ok. Olha a letra E. Amanhã começa o outono. Amanhã começam o outono e o clima ameno. E aí? E agora? Senhores, percebam. O meu verbo aqui está antes. Ok? E o meu sujeito está posposto ao verbo. Ou seja, o meu sujeito está após o verbo. E aí nós temos a seguinte regra. Quando o meu sujeito estiver posposto ao verbo, eu tenho a possibilidade de concordar com o elemento mais próximo somente. Ou seja, o meu verbo poderia ficar no singular. Ficaria assim, amanhã começa o outono e o clima ameno. Beleza? Quando o sujeito está posposto ao verbo. Quando o sujeito está antes ao verbo, como ocorreu aqui na letra C, ó, é somente no plural e já era. Beleza? Mas quando o sujeito está assim, depois do verbo, eu posso concordar somente com o primeiro. Mas eu também posso concordar com os dois. Tanto com o outono, quanto com o clima ameno. Então, eu posso concordar com os dois. E a banca optou aqui concordar com os dois elementos. Então, sim, está correto eu colocar e reescrever dessa forma aqui. Amanhã começam o outono e o clima ameno. Concordando com os meus dois núcleos do sujeito. Ok? Questão muito boa aqui para a gente trabalhar uma parte aqui de concordância. Tá bom? Olha só a questão de número 57. Isso aqui vai fazer a gente revisar um pouco da questão 56. E a gente trabalhar um pouco mais essa ideia do verbo haver no sentido de existir. Olha só. Assinale a alternativa cujo verbo substitui adequadamente o verbo em destaque na frase. Olha só quem eu tenho aqui. O verbo haver. Há perguntas para as quais a memória perfeita não consegue responder. E a banca sugere, né, substituir mantendo o sentido e a correção gramatical do texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o verbo haver no sentido de existir. Ok? Verbo haver no sentido de existir. Primeiro, eu quero que os senhores compreendam que o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Então, ó, vamos lá. O verbo haver, ele não tem sujeito. Então, os senhores vão escrever aqui sujeito e vão passar um traço. Ok? Vão passar um traço. Ó.
O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Mas o verbo existir, esse sim possui sujeito. Esse sim possui sujeito. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Dessa forma que está aqui apresentado, ó. O verbo haver. A. Ok? Mas o verbo existir tem que fazer a devida concordância com o elemento que vem após. Vamos lá, fazer outra assimilação aqui. Há perguntas. Ou seja, existem perguntas. Beleza? Existem perguntas. A banca sempre vai sugerir, ela pode até perguntar sobre isso aqui, ó. Esse elemento aqui é o elemento que está ligado ao nosso verbo. Beleza? A palavra perguntas. Com o verbo haver, esse elemento vai funcionar como objeto direto, ok? O elemento em destaque aqui funciona como objeto direto. Então, não há que se falar em concordância. Beleza? Não há que se falar em concordância. Nesse caso aqui, com o verbo haver no sentido de existir. Mas, se eu fizer a troca para o verbo existir, eu tenho que fazer a concordância com esse elemento que antes, com o verbo haver, era objeto indireto, que agora ele vai ser sujeito. Beleza? Então, ó, o objeto direto vai passar a ser sujeito quando eu utilizar o verbo existir. Então, a minha troca ficaria o seguinte: existem perguntas. Beleza? Para esse elemento aqui, que é o meu sujeito, concordar com o meu verbo que está agora no plural. Ok? Beleza. Então, a única possibilidade aqui, ó, não poderia ser letra C, não poderia ser esse elemento aqui, nem poderia ser acontecer, nem o as. Nosso gabarito é a letra D. Beleza? Então, ó, decorem isso aqui, que é um conteúdo muito bom de ser cobrado, não só pela banca AOCP. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 58. Hoje a gente está trabalhando aqui com questões mais tranquilas, que a gente está vendo algumas regras. Tá bom? Questão número 58. Questão de substituição, ó, de reescrita. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída por aquela entre parênteses, mantendo-se a correção exigida pela norma padrão. Senhores, olha só. Eu acho que eu já deixei aqui para vocês a utilização do pronome relativo cuja. Beleza? Já deve ter aqui no canal. Se não tiver, eu ainda vou gravar. Beleza? Tem uma aula específica que eu explico toda trabalhada, toda a funcionalidade do cuja. E lá eu falo que é muito difícil a gente aplicar o cujo. Beleza? Porque esse elemento, ele é muito trabalhado, ele tem muita dificuldade, ele tem que fazer uma concordância correta, senão a gente vai se atrapalhar. Então, a sua aplicabilidade aqui é muito complicada. Então, não analisa de imediato algum item que vai falar sobre o cujo, beleza? Vamos analisar os outros, depois a gente volta para o cujo, porque talvez você já encontre o seu gabarito. Olha só a letra B, já pula aqui. Publicaram no periódico PLOS Biology um estudo em que, vê só, a banca sublinhou esse elemento aqui e ela quer substituir, trocar, né, pelo elemento que está entre parênteses. Olha só, ela quer trocar o em que por onde? Dá para trocar? Dá. Por quê? Porque eu tenho que ter a preposição em, e você já sabe que o onde existe uma preposição ali embutida, que é a preposição em, e eu tenho que ter a ideia de lugar. Então vamos lá. Publicado no periódico PLOS Biology um estudo em que, um estudo no qual, olha só, estudo é um local fixo? É um local fixo? Não é. Então eu não posso aplicar o onde. Beleza? Já cortei aqui. Uma boa troca que eu poderia fazer aqui foi a que eu acabei de falar. Um estudo no qual acompanharam os efeitos. Beleza? Eu poderia trocar pelo no qual. Mas pelo onde aqui, não. Porque estudo, que é o elemento que vai ser retomado, não faz referência a um local fixo. Ok? Beleza. Olha a letra C. As doações totais, que normalmente, ou seja, as doações totais, as quais, e foi justamente que a banca sugeriu, ó. Eu tenho aqui o pronome relativo e a banca sugere que eu troque por as quais. Olha só, as doenças totais, as quais normalmente giravam, veja só, batata. Questão aqui, tranquila. Nosso gabarito aqui, portanto, letra C, tranquilamente. Olha a letra D.
publicaram no periódico PLOS Biology um estudo em que acompanharam os efeitos e a banca sugere o qual. Vê só como eu posso matar essa questão aqui facinho. Ó, eu tenho o em aqui na minha expressão destacada. E quando eu vou olhar a sugestão que a banca colocou, olha o que eu tenho. Eu tenho o qual. Mas cadê a minha preposição? A preposição sumiu. Então vai ter erro gramatical, beleza? Vai ferir aqui, ó, a correção exigida pela norma padrão, que é a correção gramatical, beleza? Então, vai ferir, não posso fazer essa substituição. Olha a letra E. As doações totais, que, né, é o mesmo texto de lá da letra C, e ela pede para trocar por cujas quais, senhores? Eu não vou utilizar dois pronomes relativos ao mesmo tempo, eu não consigo, não dá para utilizar isso aqui. Eu tenho cujas, eu tenho quais, dois pronomes relativos. Eu não posso fazer essa utilização. Ok? Obviamente, a letra A não vai ser, porque eu não consigo fazer essa troca aqui. Ok? Em uma outra aula, eu vou tentar explicar para os senhores a funcionalidade do cujo. É um pouco complicado, é mais trabalhado. Se os senhores quiserem, deixa aqui nos comentários, que aí eu venho aqui e vou trazer uma aula completinha sobre a utilização do cujo. Ok? Olha só, e aproveitem para revisar esse conteúdo, tá bom? Aproveite para voltar lá no nosso conteúdo, nosso material de português, na aula de pronomes relativos, e ver lá todo aquele tópico específico sobre o pronome relativo cujo, ok? Vamos para a questão de número 59. Considere a palavra destacada no trecho, retirado do texto. Essas ondas batem no corpo das pessoas presas, né? No corpo das presas, e retornam ao ouvido desses mamíferos alados, permitindo-lhes localizar o jantar. Qual das seguintes alternativas poderia substituí-la sem prejuízo de sentido? Senhores, vamos lá. Eu esqueci aqui, né, de destacar a palavra, mas a palavra destacada é essa daqui. Alados. Ok? A palavra destacada é essa daqui. E eu coloquei essa questão aqui, por quê? Para alertar os senhores que esse tipo de questão pode aparecer no dia da prova de vocês. Beleza? E aí a gente consegue matar pela estratégia da leitura ou pela estratégia de tentar, beleza? Porque não é certo, se antecipar a esse tipo de questão. Eu vou primeiro mostrar para os senhores aqui como é que a gente poderia solucionar de certa forma, ok? Mas depois eu vou recomendar, dar uma dica de como a gente pode estudar esse tipo de conteúdo aqui específico da questão 59. Ele quer fazer uma troca da palavra alados que não tenha prejuízo quanto ao sentido, ok? Então ele quer que o sentido seja o mesmo. Primeira dica que a gente pode fazer aqui é ler o texto para conseguir tentar compreender alguma coisa que a gente poderia fazer uma troca aqui. Mas vamos ler aqui primeiro os itens, as alternativas. Olha só, eu tenho aqui notivagos, dóceis, marsupiais, inteligentes e asados. Já complicou tudo. Diversas palavras aqui que eu nem conheço, tá bom? E aí já eu passo o outro bizu para o senhor. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai ler o texto. Por isso que eu coloquei o texto aqui, ó. Estruturas microscópicas na escama das asas de duas espécies de mariposa. A chinesa, tem aqui esse nome, né? E a africana. São capazes de absorver grande parte das ondas de ultrassom emitidas por seus principais predadores, os morcegos. Constataram pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Isso aqui é a afirmação que está dando, né? Eles estão falando sobre as asas dessas duas espécies, mariposas. Em suas caçadas noturnas, os morcegos, olha só, começou a falar agora sobre os predadores, que são os morcegos. Os morcegos emitem silvos e guinchos ultrassônicos. Essas ondas, são as ondas que eles soltam, né? Os guinchos ultrassônicos, batem no corpo das presas e retornam ao ouvido desses mamíferos alados. Quem são os mamíferos alados? Esses mamíferos alados são os morcegos, ok? E aí, vamos lá. Eu poderia chegar aqui e tentar compreender o que seria a palavra alado, tentando associar com alguma coisa do morcego. Beleza? Tentando associar com alguma característica do morcego. Porque ele está falando, ó, mamífero. Mamífero, quem é mamífero? O morcego é um animal que é mamífero. Mas o que seria alado? Senhores, alado
se refere a asas, aquele que tem asas, ok? Então, nosso gabarito aqui seria, ó, asados, mamíferos asados, ok? Que possuem asas. Um item aqui que poderia confundir muita gente, porque é um termo que, assim, não é tão conhecido, mas várias pessoas conhecem, só que não é tão popular, é notivagos. Por quê? Porque notivagos é característica daquele animal que trabalha, tem uma atividade noturna. E vê só, ele ainda fala aqui no texto, ó, em suas caçadas noturnas. Mas por que a letra A não é o nosso gabarito? Porque ele queria que o sentido permanecesse. E o sentido de alados é o sentido de asas, de possuir asas. É que alguém tem asas. Então, asado seria a nossa única possibilidade. Beleza? Aí nós temos aqui, né, dóceis, que a gente sabe, obviamente, o que seria. Marsupiais, eu vi que é aquele... se refere a uma bolsa que está sobre o corpo da pessoa, que está no corpo da pessoa. Se refere àquela bolsinha que os cangurus têm. Beleza? E inteligente, que obviamente a gente sabe o que é, né? Professor, qual que é a dica? A gente pode fazer isso daqui. A primeira coisa, tentar ler, tentar compreender, ver a ideia e tentar fazer associações para acertar aqui a questão. Algumas vezes dá certo. Se você, na pior das hipóteses, você vai fazer isso aqui, tentar ler e compreender. Esse tipo de questão aqui eu já recomendo, ó. Deixa por último. Não quebra a cabeça no início da prova. Beleza? Deixa por último. E a segunda possibilidade, a segunda dica, é você se antecipar a isso aqui. Como, professor? Os senhores podem utilizar um aplicativo que eu recomendo para todos os meus alunos, que é o Dício. Lá tem um sistemazinho de palavra diária, palavra do dia. Aí todo dia esse aplicativo joga para os senhores uma palavra nova. Aí os senhores vão lá, abrem, dá uma olhadinha, lê, vê uma aplicação prática daquela palavra e conhece mais uma palavra, aumenta o seu vocabulário. O objetivo aqui é aumentar o vocabulário. Inclusive vai até te ajudar a colocar palavras mais enriquecidas na sua redação. Beleza? Então você vai estar ganhando uma possível questão, como essa daqui, e você vai estar ganhando conhecimento, vocabulário para aumentar a sua riqueza de conteúdo na sua redação também. Beleza? Então é um tópico muito bom. Inclusive eu ganhei questões em provas, PRF, ganhei esse tipo de questão aqui, assim, estudando pelo Dício, ok? Me antecipando a esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá para a nossa última questão, questão número 60. Assinale a alternativa que contém, entre parênteses, uma reescrita que apresenta o mesmo sentido do excerto original correspondente. Questão muito tranquila, vamos lá. Aqui é uma questão mais de compreensão, tá bom? A gente vai começar a trabalhar essa parte de compreensão textual e interpretação de texto. Olha só. O amor nos primórdios da internet, e a banca vem falando que o amor nos tempos virtuais, negativo. Quando eu falo, ó, o amor nos primórdios, esse primórdios aqui está se remetendo ao quê? Ao início, lá no início da internet. E nos tempos virtuais não tem nada a ver, beleza? Não tem nada a ver com os primórdios. Então não possui sentido. Ora, a letra B. Você se esqueceu de mandar o anexo. E ele sugere o quê? Você não se lembrou de mim. Negativo. Esquecer de mandar alguma coisa e não se lembrar da pessoa são coisas totalmente diferentes. A banca quer, ó, preste atenção, uma reescrita que apresenta o mesmo sentido, beleza? Mesmo sentido. Esses aqui que a gente leu agora possuem sentidos diferentes. Olha a letra C. Segue em anexo todo o meu amor por você. E ela sugere, anexei um pouco do que sinto por você, ó. Todo e um pouco. Totalmente diferente, beleza? Totalmente diferente. Olha a letra D. Aguardo reciprocidade. Reciprocidade seria o quê? Você faz o bem por alguém, então você espera que a pessoa também faça o bem por você. Isso aqui quer dizer o quê? Justamente o que a banca colocou, ó. Espero que seja mútuo. Aguardo, espero, ó, equivalentes. Reciprocidade, que seja mútuo. Beleza? Nosso gabarito aqui, portanto, possivelmente a letra D. Olha o que fala na letra E. Eu te amo. Eu te amo, eu gosto de você. E aí? Essa eu vou deixar para vocês comentarem. Falar para a cremosa, falar para o cremoso. Eu te amo e falar eu gosto de você. São coisas equivalentes? E aí? Deixa aí nos comentários. Beleza? Gabarito aqui, portanto, letra D. Eu vou pedir para os senhores deixarem um like nesse vídeo. Deixar nos comentários quantas questões vocês acertaram.
Coloca aí 5/10, 6/10 e vamos seguir juntos até a nossa 100 questões, beleza? 100 questões. Nós temos aqui ainda mais 3 aulinhas, né? 3 aulinhas após essa daqui, beleza? Então, vamos junto. Bom estudo para os senhores. Pega essa aulinha, compartilha com aquele seu canga, aquele seu amigo que estuda com você, beleza? Valeu e até a próxima.